Olá, este é o Imob TV, um canal que tem o objetivo de levar a você tudo sobre o setor imobiliário de Linhares e região. E no programa de hoje nós trouxemos Roberto Mauri, que é sócio-diretor da imobiliária Conquista e está aqui para contar um pouquinho da trajetória dele pra gente. Prazer, Robertinho. Prazer, Tati. Ele também é o idealizador do Jornal Imobiliário, não é isso? Isso e mesmo. aqui da Imob TV, então é um prazer estar compartilhando um pouquinho da sua nosso. trajetória aqui com a gente. Prazer nosso, Tati. E quando que começou essa inspiração nesse setor comercial, essa energia toda sua, de onde vem? Então, Tati, começa bem cedo, né? Eu nasci em Ecoporanga, uma cidade no extremo norte aqui do estado, norte e noroeste do estado. Meus pais são filhos de professores, né? Minha mãe sempre trabalhou em escola, meu pai. E para complementar a renda, minha mãe vendia produtos, né, em casa. E um dos produtos que me marcou muito foi a venda de vasilhas, né, que é a Tupperware. Então eu lembro que eu era muito pequeno, as reuniões de Tupperware eram na sala lá da minha casa, da nossa casa, e a minha mãe ficava com um caderninho na mão, a mulherada comprando, ela anotando e eu ajudava ela a levar né? Pega aquela panela ali, leva para aquela moça ali. Eu era pequenininho, eu era o único que conseguia andar no meio daquele monte de panela. E eu percebia, né, a habilidade que a minha mãe tinha de se comunicar, de atender as expectativas, né, das clientes dela. Então, e uma coisa que me marcou também muito foi que ela lembrava que aquela cliente tal queria uma panela tal da cor tal. Aí 90 dias depois essa panela chegava, ela ligava para essa cliente e vendia a panela. Então acho que vem daí, assim, um pouco do tino comercial. E você começou trabalhando com o que na área comercial? Então, a minha vida inteira foi na área comercial, né? Desde pequeno eu já ajudava, né? A gente tinha um vizinho, aí a gente já morava em São Gabriel da Palha, uma cidade no noroeste do estado. E o nosso vizinho tinha uma loja de roupa, né? Vendia tecido, roupa. E nos fins de semana eu ia para a loja dele para ajudar ele no sábado. Assim, era mais uma brincadeira, mas eu levava aquilo muito a sério. Eu via os vendedores, né, com aqueles metros grandes na mão, medindo os tecidos. Eu achava aquela medição legal, então eu brincava com aquilo ali. E ali eu já percebia a felicidade de um vendedor quando fazia a sua venda. E aquilo me chamava muita atenção. Então começou desde ali. E depois, quando eu comecei a estudar e a me profissionalizar, eu tive uma oportunidade de estagiar no Banestes, que é o Banco do Estado aqui do Espírito Santo, né, no setor de engenharia. Aí eu já estava fazendo escola técnica, edificações. Prestei vestibular para arquitetura e não passei, né? E em seguida eu fiz o vestibular para publicidade e propaganda. Aí eu passei em publicidade, me formei em publicidade e nesse caminho eu voltei a estagiar no Banestes, só que agora no setor de marketing, onde eu me encantei pela publicidade, né? E do Banestes, o meu primeiro emprego até no Banestes era estágio. E do Banestes, meu primeiro emprego foi na Rede Gazeta, onde eu trabalhei por 13 anos. Que é filiada à Globo. Filiada à Globo aqui no Espírito Santo. Então eu fiquei 13 anos na Rede Gazeta e eu tive a oportunidade de passar por várias áreas comerciais na Rede Gazeta. Então ali que eu entendi que a minha vocação de fato era comercial, né? Vendendo mídia, publicidade, classificado de jornal. Que eu me identifiquei de fato com a área comercial e aí eu tenho uma história longa na Gazeta, né? Uma empresa ao qual sou muito grato aí por todo o aprendizado que eu tive lá. E quando que começou essa ideia da imobiliária, da Conquista? Então, aí em 2016, né, eu saí da Gazeta, fui trabalhar em Aracruz, uma cidade vizinha aqui de Linhares, num lugar chamado Associação Vidas, né, junto com o Ettore e com toda a diretoria lá da Associação Vidas, que eu me orgulho muito de ter participado do projeto. É um projeto social, onde eu trabalhei por 2 anos, captando recursos, né, contribuindo na produção dos eventos.
E nesses 2 anos que eu tive lá, 2 empresários aqui de Linhares me procuraram e me convidaram para participar, né, do projeto Imobiliária, né, esses que são os meus sócios hoje, o Juliano e o André. Eles já tinham a construtora, né, a Conquista Construções, e a gente ficou 1 ano conversando, né, eu já estava em voo de cruzeiro já na Associação Vidas, e acabou que depois do resultado das eleições de 2018, das eleições presidenciais, eu percebi e conversei muito com o meu diretor na época lá, que era o Ettore, né? Conversamos muito e a gente entendeu que era um momento importante, né, de uma tomada de decisão para um voo solo, né? Então eu acabei topando o desafio e me associei ao Juliano e ao André na imobiliária. Legal. Mas aí você trouxe para a imobiliária essa sua visão voltada para a área publicitária também, né? Exato. Então, a gente está falando aqui do Jornal Imobiliário, que você é idealizador, aqui da Imob TV. E como que você vê essa junção do marketing, da publicidade, junto com o setor imobiliário? Então, aí casou perfeito, né? Aí era tudo onde que hoje eu falo com os meus sócios, eu agradeço aos meus sócios por terem tido a paciência comigo e me esperado 1 ano para dar resposta para eles. Foi aí que eu me encontrei, assim, hoje eu sou um corretor de imóveis publicitário, né? Então, quando eu chego no setor imobiliário, eu percebo que o setor, ele precisava de avançar e de melhorar do ponto de vista de comunicação, né? Então, eu percebi que todas as imobiliárias, elas tinham 2 situações, placa no imóvel e anúncio na internet, né? Quando eu trabalhava lá no jornal A Gazeta, tinha muitos anúncios no classificados e hoje já não tem mais, né? E eu percebi que o mercado imobiliário era pautado nesses 2 setores, né? Placa e anúncio na internet. E isso me incomodava um pouco porque a placa você fica à mercê o tempo inteiro do cliente te ligar, né? O anúncio de internet também. Quando a pessoa passar na frente daquele imóvel, ele te ligar. A internet, ela amplia isso, né? Então, quando eu cheguei nesse setor, eu percebi que eu precisava de estar onde o povo está. Através dos anúncios e um pouquinho mais, nós somos um pouco além. Então, nós criamos uma espinha dorsal num planejamento, onde que o jornal foi o primeiro passo. Nós criamos um jornal chamado Jornal Imobiliário, né? A gente imprime 20 mil jornais impressos e a gente começamos distribuindo em Linhares, os 20 mil jornais, e hoje a gente distribui em Linhares e mais 4 municípios aqui do norte do estado. E o engraçado é que na contramão de tudo que tem se falado, né, da migração da mídia para o online, a gente olha para o passado e vê o que deu certo no passado, faz hoje, e a gente consegue colher resultado. Então, a gente entendeu que a mídia ideal para o nosso negócio é a mídia que dá o resultado, seja ela online ou offline. Então, nós temos a turma do marketing aqui na imobiliária que tabula tudo isso, que nos mostra de onde que os anúncios estão vindo, os leads estão vindo, né? E a gente percebe que quando a gente coloca um jornal na rua, naquela semana e na outra semana que o jornal ainda vai fazendo efeito, o telefone da imobiliária é bomba e os nossos corretores têm muito trabalho, né, pela frente. Legal. E a imobiliária sobre rodas? Conta um pouquinho pra gente. Então, aí dentro dessa espinha dorsal do planejamento, onde que o jornal ele foi o primeiro passo, nós criamos um processo que era, a gente entendeu que a gente tinha que estar na rua, né, da forma de comunicação, do ponto de vista de comunicação. Mas a gente entendeu também que nós, pessoas físicas, tínhamos que estar na rua também. Aí nós criamos um projeto chamado Liquida. O Liquida, ele nada mais não tem nenhuma invenção da roda. O Liquida é um feirão de bairro. Então, aqui na nossa cidade, nós temos um bairro chamado 3 Barras, outro chamado Planalto, Interlagos. Então, a gente pega durante uma semana, de quarta a domingo, e a gente faz o Liquida 3 Barras. Aí a gente monta uma estrutura,
leva a equipe inteira para lá, a gente migra a imobiliária inteira para esse evento. É uma estrutura robusta que a gente monta, né? E a gente passa lá 4, 5 dias, né, nesses bairros fazendo esses liquidas. Teve que inclusive foi o do Três Barras, a gente foi para passar 4 dias e ficamos 15 dias. Ficamos acampados 15 dias lá no Três Barras, tamanho o resultado de vendas que foi dando a ação, e a gente permaneceu por 15 dias lá. Só que essas ações, elas não demandam de muito investimento, né? E de muito, também, é muito braçal também, porque a gente tem que montar estrutura, a gente contrata os fornecedores, mas a gente também acompanha a montagem do evento. Então, assim, a gente vai dormir tarde, acorda cedo, às vezes nem dorme, para montar o evento. E a Imobiliária Sobre Rodas nasceu aí. Numa madrugada dessa da gente virando, trabalhando, a gente parou e pensou, poxa, a gente tinha que ter um caminhão que a gente parasse, chegasse aqui e já só baixasse as portas e estava tudo pronto. E no outro dia, se aqui não tivesse bom, a gente ia para outro bairro. E diz que sonhar não paga, né? Paga para realizar. Mas a gente não conseguiu o caminhão, mas nós conseguimos uma van. Então nós adquirimos uma van, a gente personalizou a van, fizemos a plotagem da van, né? Colocamos lá a Imobiliária Sobre Rodas, e isso nos facilitou. Aí essa van ela é toda equipada, ela tem um toldo que ela abre, tem televisão para passar a imagem dos produtos, e dentro dessa van, que é um baú, a gente leva todo o aparato do evento. Então leva o inflável, leva as placas de publicidade, leva as mesas que os corretores vão atender, leva a caixinha de som para animar. Então a gente ganhou mobilidade com a Imobiliária Sobre Rodas. Então vocês não esperam o cliente ir até vocês vão até o cliente. Essa é o que a gente acredita. A gente acredita que a gente tem que estar onde que o povo está, sentindo os medos, as angústias e os sonhos dos clientes. Só assim a gente consegue entregar um produto personalizado para ele. Um produto onde que a prestação não vai apertar ele para ele pagar, que ele não consiga dormir. É um produto que encaixe no orçamento dele. A gente tem que ter essa responsabilidade também enquanto corretor. Mas mesmo com tantas ideias assim já sendo colocadas em prática, já dando resultado para vocês, o setor imobiliário também tem suas dificuldades, assim como todos os outros setores, vindo aí de uma crise, né, ainda em recuperação a questão do país. Quais são os principais gargalos hoje aí do setor imobiliário? Então, Tati, como todo setor, no setor imobiliário também não é diferente. A gente depende muito da economia do país, como a economia está indo. A gente também é muito refém das políticas econômicas dos bancos. Então, se os bancos elevam as taxas de juros, o nosso mercado ele freia. E se ele baixa a taxa de juros, como aconteceu no final do ano passado, 2019, até agora, março de 2020, existe uma guerra entre os bancos aí de baixar o juro no mercado imobiliário. Isso aquece o nosso negócio, né? Mas eu acredito que tem dois fatores que pode travar o nosso setor. O primeiro deles é o embalo da construção civil. Se a indústria da construção civil não produz, ele freia automaticamente o nosso negócio. Então, o que eu quero dizer? Qualquer sinal que a economia está indo ruim, os donos de construtora, eles puxam o freio de mão e param de produzir, demite todo mundo e para de produzir. Isso gera um efeito dominó catastrófico, né, muito grande, e para o nosso setor, porque eu fico à mercê de produtos secundários, que tem muitos também, mas a gente ainda vende muito produtos primários, que é o que a construtora produz, né? E o outro é quando a gente aqui na nossa região é muito pautado no agronegócio. Acredito que muitos lugares do Brasil também, né? Como cidades com o perfil da nossa. Então, a colheita do café, ela precisa chover, precisa de chover a quantidade certa, nem muito, nem pouco, né? E precisa ter uma boa safra de café, o preço do café precisa estar bom. Então,
São várias variáveis, né? Mas o que impacta forte na nossa região aqui é essas duas. Os construtores eles precisam produzir, a safra precisa dar uma safra boa, que aí é a equação perfeita para que a gente avance. E para a gente finalizar, como superar, né, essas dificuldades que... Então, aqui na imobiliária a gente sonha bastante, Tati. A gente não consegue realizar tudo que a gente sonha. Mas uma coisa que nós colocamos para esse ano, aqui na imobiliária, quem comprar qualquer imóvel aqui na imobiliária, a cada R$ 30.000 em compra concorre a um carro. Então, assim, é uma coisa a gente está inventando a roda? Não está inventando a roda. A gente só teve um pouco de ousadia para fazer, né? Porque hoje, para fazer uma situação dessa, não é o valor do carro, tem tudo que envolve uma campanha como essa, que são os impostos, a publicidade, tem várias coisas. Não é o preço do carro somente, é muito mais caro. Peraí, fala sério. Você anda pelas ruas atrás de casa para comprar? Vem direto para Imobiliária Conquista. Só na Conquista, a cada R$ 30.000 em compras, você concorre a um carro zerinho. Imobiliária Conquista, vem que a casa é sua. Então, a gente colocou a promoção Conquista Premiada, que ela vai sortear um carro. Nós temos a imobiliária sobre rodas hoje, que é um investimento também alto. Porque não é só o preço da van também, é o preço da van, mas de televisão, de seguro, de todo o aparato que vai dentro da van. Nós vamos continuar com os liquidas nos bairros. E também a gente, com esse intuito de fomentar o mercado imobiliário, nós lançamos a nossa rede de comunicação imobiliária, eu vou dizer assim, que é uma coisa bem simples, né? Além do jornal, nós temos um jornal que é difícil de fazer, não é simples fazer um jornal impresso, demanda de tempo, dedicação, né? A gente tem que produzir os textos, conteúdo, demanda de fonte. Então nós temos o Jornal Imobiliário, nós temos a Imob TV, que é esse estúdio que a gente está aqui, que também demanda de investimento, demanda de tempo para a gente parar, para a gente gravar, para a gente produzir os conteúdos, tudo isso para levar informação para o consumidor, né? Esses dias nós gravamos aqui um programa sobre investimento nos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano, dando todas as dicas para o telespectador, né? Para a nossa audiência, para ele tirar dúvidas sobre como investir lá, né? Quais são os desafios da parte contábil, tributária, por exemplo, como fazer, tem que abrir uma empresa nos Estados Unidos para você adquirir um imóvel lá. Então algumas pessoas não sabem disso, passam a saber, pode colocar isso no seu leque de investimentos. Então assim, a gente está preparado, a gente respira o mercado imobiliário, o nosso intuito aqui é levar informação, realizar sonhos, né, e fazer com que os investidores também fiquem satisfeitos com os investimentos que eles fazem. Tá ótimo. Robertinho, muito obrigada. Tá? Foi um prazer assim, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, seus objetivos, agora sua vinda para a Conquista Imobiliária, tudo que você está fazendo, o diferencial, né, da empresa aqui dentro de Linhares e da nossa região também. Muito obrigada. Esse foi mais um programa do nosso Imob TV.